Olá, bom dia, meus pontos de paz, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem está a chegar pela primeira vez, subscreva o canal, ative o sininho das notificações e deixa o joinha, é muito importante. De duas subscritoras do canal e elas querem que eu tire alguma dúvida ou esclareça algumas questões emocionais que elas estão a vivenciar. Então eu vou começar por responder a primeira carta, mas não se esqueça de me acompanhar. Para me acompanhar, tem que ativar o sininho das notificações, subscrever o canal e deixar o subscritora. Ela diz que está a vivenciar algumas mudanças na vida dela e desde então ela tem sofrido algumas flutuações emocionais, ou seja, o estado emocional tem estado em alerta, ela não consegue estar bem equilibrada a nível de controle emocional, a nível de perceber o que é que está a interferir nas suas atividades sociais, sobretudo no trabalho, como ela disse. Então, concernente às mudanças que referiu na sua carta, não é? Seja qualquer mudança for, enquanto seres humanos, quando percebemos que há alguma mudança, automaticamente há flutuações emocionais, sim. Por quê? Porque leva um tempo para o nosso cérebro processar a informação da mudança, porque nós temos um tipo de padrão, né, que nós vivemos no dia a dia e dificilmente, digo no geral, o ser humano consegue implementar algo novo constantemente na sua rotina. Se colocar algo novo na sua rotina ou implementar algo novo, contam-se às vezes. É muito raro, né? Porque a maioria das pessoas tem uma rotina, sobretudo de trabalho, no relacionamento, entre outras atividades. Então é muito importante perceber que qualquer alteração, seja a nível externo ou interno, ou uma doença, seja ela emocional ou física, pode trazer um impacto emocional para nós muito forte. E esse impacto pode gerar, sim, a inibição da libido, ou seja, perdemos a libido, que é a capacidade de sentir prazer pelo parceiro, né, e conseguir ter as suas relações sexuais devidamente, pode afetar também a nossa alimentação. No seu caso, está a afetar focadamente no seu trabalho, porque é o local que tu tens mais atividades, ok? E tens mais energia psíquica ali. Claramente que quando as emoções não estão bem, vão afetar a área que tu depositas mais energia psíquica. Então, isto acaba por ser um motivo. Quando percebe que está a viver alguma situação fora do padrão ou fora da rotina, não é? Há alguma alteração a nível emocional? Sim. Seja doença, seja alguma mudança externa, ou seja, e o nosso cérebro percebe que é algo negativo, então vivenciamos uma espécie de sofrimento psíquico, a viver uma vida nova. Então leva um tempo para o nosso cérebro processar essa informação. Antes do cérebro processar essa informação, nós temos uma certa dificuldade em aceitar. Por isso que muitas das vezes, né, o nosso cérebro começa a entrar em desgaste e quando surgem essas mudanças, ok, essas mudanças em nossas vidas, acabamos por não conseguir fazer a leitura das nossas emoções e compreender de como essas mudanças estão a afetar ou impactar a nossa vida no geral. Então, ali começamos a desenvolver um transtorno de adaptação. O que é o transtorno de adaptação? Várias mudanças ao mesmo tempo e o nosso cérebro começa a criar uma certa resistência nesse processo para conseguir compreender, ok? E aceitarmos que há uma nova fase ali a surgir, há uma nova situação que nós estamos a viver que não vivenciamos antes. Então, muitas das vezes temos que passar por esse transtorno de adaptação para conseguirmos depois compreender, não é? O que é que de facto está a acontecer conosco e o porquê que está a acontecer. Por isso que é muito bom termos o apoio de um profissional nesse sentido, se tiveres até dificuldade. Então é importante perceberes isso, minha caríssima subscritora. Esse transtorno de adaptação pode gerar em ti alterações significativas, não só emocionais, mas também a nível das tuas atividades diárias. Vais ganhando um cansaço, não é? Constantemente. Já consegui notar o esgotamento psicológico que tu apresentas na tua carta. E já estás a ter dificuldades em
conciliar a tua vida pessoal com a de trabalho em função dessas mudanças. Então é muito importante tu perceberes e compreender que há ali uma resistência da tua parte para conseguires entender e compreender que essa mudança é necessária, ok? E que essa mudança vai ser positiva mais lá à frente. Então, peço-lhe encarecidamente que volte-me a mandar uma outra carta, a me dar detalhes depois das orientações que eu vou te dar, ok? Falou da sua situação com o parceiro, não é? Seguindo a linha de raciocínio no qual eu já havia falado, de qualquer alteração naquilo que é na nossa zona de conforto, na nossa relação ou socialmente, nos causa um tipo de sofrimento psíquico. Nos alicerces da sua relação pode estar em uma lacuna, pode estar em causa que esteja uma certa carência por falta da comunicação ou do entendimento no diálogo do outro. Porque nós não vamos conseguir perceber que o outro está a sentir ou que o outro sente se nós não nos comunicarmos devidamente. A partir do momento que temos problemas na nossa relação, quer dizer que alguma coisa no acordo do casal que os dois se comprometeram a fazer falhou. Então, quando essa situação deve o casal recuar para conseguir perceber onde é que está a falha, qual foi o gatilho que despertou esse distanciamento afetivo, esse problema que se gerou agora na relação e a falta muitas das vezes da responsabilidade afetiva, né, para com o outro. Importante percebemos que nesta base há uma lacuna que pode estar em causa a falta de comunicação ou a falha dela. Como está a sua comunicação com seu parceiro? A nível de responsabilidade afetiva, não é? A nível de comprometimento com o acordo do casal, como é que vocês estão? Saúde sexual. Em termos de diálogo, conseguem se compreender? Conseguem ouvir um ao outro? Conseguem perceber o porquê que o outro está a ter aquele comportamento? Então, são fatores muito importantes a serem avaliados. E, sobretudo, casal, sempre estamos a falar de duas pessoas, então é um bocadinho complicado só avaliar um aspecto, não é? É importante avaliar o tipo de personalidade do seu parceiro, o tipo de crenças limitantes que ele tem, porque às vezes as crenças limitantes geram certos comportamentos, comportamentos muito críticos ou negativos para o nosso parceiro ou para a nossa parceira. Então, tenho que perceber, está na base, mas desde já lhe adianto que a comunicação e o diálogo, ou seja, e a compreensão do diálogo do outro é um fator que pesa 100%, né, dentro da relação. Então, tenho que saber a nível de comunicação como é que vocês estão, a nível da sexualidade e a nível de interação diária. Então, e prováveis comportamentos negativos que o outro possa ter, que incluam terceiras pessoas ou não dentro da relação. Então, são o comprometimento do autocuidado, a capacidade de cuidarmos das nossas emoções, percebermos e compreendermos aquilo que o nosso cérebro está a processar e não só o cérebro, mas sim como também o nosso ambiente, o tipo de situações que estamos a testemunhar. Então, estes dois pontos, não é? As situações que estamos a vivenciar, mais o nosso cérebro ter a dificuldade de processar essas situações, acaba por gerar em nós certos sinais e sintomas, que é o caso que disse, já tem, na sua carta falou que não sente mais tanto prazer em fazer o seu trabalho, que gosta muito de trabalhar, está a ter dificuldades com o diálogo dentro daquilo que é o seu relacionamento com o seu parceiro, está a ter dificuldade em conseguir conciliar essas mudanças novas com esses dois pontos, não é, da sua vida. Então, eu vou deixar aqui algumas dicas, porque esse tipo de situações podem surgir, como já expliquei, e a forma que nós vamos compreender e gerir essa situação é que vai ditar o estado da nossa saúde emocional. No seu caso, está com uma saúde emocional comprometida por não conseguir
compreender, se compreender e ter ali um comprometimento da sua inteligência emocional. Então, vou deixar aqui algumas dicas para conseguir lhe ajudar, e depois dessas dicas vamos dar algum tempo, vai voltar a mandar a carta para ver se durante esse tempo quais são os resultados que nós vamos obter, para que possas ter sucesso naquilo que tu vieste buscar, que é o apoio emocional, e conseguires ter a compreensão daquilo que estás a vivenciar. A primeira dica que eu tenho para ti, minha caríssima subscritora, é compreender as nossas emoções, ou seja, compreender aquilo que estamos a sentir. No momento que tu estiveres a sentir tiveres um sentimento desconfortável, um pensamento negativo, não é? Porque nós sabemos que isso é um ciclo, não é? A situação vai causar impacto emocional forte, que vai gerar em nós um tipo de sentimento, e esse sentimento vai gerar um comportamento. Então, é importante perceber quando estiver assim, dê a nome aquilo que está a sentir, as suas emoções. Nesse momento, o que eu estou a sentir é confortável ou desconfortável? Então, eu vou fazer a leitura disso e vou colocar um nome, não é? Vou pegar e vou dizer, não, este sentimento é muito negativo. Dar nome àquilo ao que tu estás a sentir antes mesmo de compreender. Depois de dares o nome àquilo que tu estás a sentir, é mais fácil tu compreenderes aquilo que tu estás a sentir, né? No sentido de conseguirmos fazer a nossa leitura, né? A leitura daquela emoção negativa que lhe deixa agitada. É um tipo de emoção que me deixa agitada, desconfortável, muito negativa, me sinto assim. Então, este tipo de emoção, né? Pode vir a gerar um comportamento, mas antes disso, nós podemos chegar já ao nível de discernimento, ao nível de insight, que é a compreensão total do que estamos a sentir, para conseguirmos buscar então uma solução. Vamos buscar as possíveis causas, os possíveis gatilhos, para nós termos tido desenvolvido aquele sentimento, pensamento, emoção. Temos que fazer uma autoanálise das nossas ações, das ações dos outros para conosco, e como aquelas ações tiveram um impacto forte no nosso estado emocional. Então, é isto que tens que perceber, né? Depois disso, né, de perceber quais são os gatilhos que lhe levaram a estar nesse nível emocional, é mais fácil tu pegares essa frustração depois de compreendê-la totalmente, identificá-la, compreendê-la totalmente. É mais fácil buscar a solução. Como é que virá a solução? Se nós realmente compreendermos que aquele tipo de emoção foi gerada por um certo gatilho, então vamos conseguir ir buscar uma solução. Esse fator já depende do tipo de personalidade de cada um. Existem personalidades que têm facilidade em buscar, diante de um problema, de uma frustração, mais rapidamente uma solução para sair dela, mas existem outras que querem ficar dentro da frustração sem compreender o porquê que estão a sentir. Então, a opção de compreender para poder buscar uma solução é sempre a melhor. A solução só vem depois de nós realmente conseguirmos compreender. Então, vai fazer esse exercício, caríssima subscritora, dos níveis de identificação daquilo que está a sentir, de compreensão, quais os possíveis gatilhos ou causas que lhe trouxeram isso. Já identificou muito bem que, no caso, as mudanças que está a vivenciar a nível da sua vida no geral, não é? Isso está a afetá-la negativamente, não só nas suas emoções, mas também na sua vida social e de trabalho, e no seu relacionamento. Então, os 2 passos prontos, não é? Lhe dou esse exercício para fazer durante 21 dias. Vai ser muito mais fácil buscar uma solução. A partir da sua compreensão, a gente mais facilmente vai buscar essa solução, tá? A solução vai depender se já estiveres aberta, não é? Para querer sair daquela frustração, não queres ficar presa àquela situação negativa, não é? Poder sentir o impacto como ser humano, nós podemos. Só não pode ser por um prazo prolongado, porque isso pode danificar a nossa saúde emocional e mentais futuramente. Então, peço-lhe encarecidamente que reveja bem isso. E depois volto a me inscrever, ok? Muito obrigada pela credibilidade. As outras orientações que eu vou lhe dar vão ser baseadas depois desses 2 passos
que eu lhe orientei, para então termos ali uma solução e conseguir retomar o equilíbrio, o autocontrole das suas emoções, tá? Até a próxima e vou aguardar o seu feedback, tá? Até já. Pronto, vamos à segunda carta da subscritora, só que aqui ela pede para fazer uma observação sobre a situação do filho dela de 7 anos. Então, vou dar aqui algumas dicas, mas vou ler primeiro. E a Ana diz-me, boa noite, doutora. Eu mando-lhe esta informação, esta carta, porque ando muito preocupada com meu filho. Ele tem apresentado um comportamento que não tinha antes. Tem baixa produtividade na escola, tem dificuldades em falar em casa e principalmente quando eu saio com ele. Eu não sei mais o que fazer. Já falei com a professora do meu filho, ela diz que o comportamento na escola tem sido o mesmo. Eu começo a desconfiar que ele está doente ou está a sofrer alguma coisa e ele não quer me contar. Me ajude, por favor. Tem aqui um caso muito delicado. Estamos a falar, não é, de uma criança. Desde já agradeço-lhe por ter me inscrito e pela credibilidade dela. Também faço avaliação neuropsicológica a crianças e adolescentes, não é? Sobretudo fora que eu trabalho muito também com adultos. E queria lhe dizer que temos que ter em consideração o processo de transformação da criança. É claro que o fator educação em casa e o processo escolar tem uma interferência, sim, mas não podemos estar a falar de um momento passageiro. Não podemos conotar que a criança tenha um problema. Ponto 1. É importante que eu gostaria que me referisses como é que era o comportamento da criança antes, mas não é qualquer problema. Vou fazer a observação na mesma. 7 anos ainda estamos dentro do processo de transformação e dentro do processo de desenvolvimento da fase. Para algumas crianças é uma fase hiperativa e para outras é uma fase de timidez, porque ela está a vivenciar situações diversas e ela não está a conseguir compreender o seu meio ou está a ter uma certa dificuldade em compreender aquilo que é a linguagem, seja dos familiares ou na escola, de compreender o seu meio social e até pode estar, sim senhora, como disse, a vivenciar alguma situação negativa como bullying, entre outros. Mas nós não podemos afirmar aqui sem termos a certeza. O que eu posso lhe dizer, pelo que me disse, não é, dos sinais que o seu filho tem apresentado, eu fico despreocupada que esse é um comportamento que ocorre muito, sobretudo nos casos que eu venho acompanhando de crianças nessa faixa etária, quando ela nota que há alguma alteração no seu ambiente, alguma mudança no seu meio e, sobretudo, pessoas que não fazem parte do seu convívio começam a conviver com elas, há ali uma inibição face à novidade da criança e um mutismo seletivo. Como é que isso funciona? A inibição da criança vai surgir quando ela estiver diante de uma situação que ela nunca vivenciou antes ou de uma situação nova. E o mutismo seletivo vai ser em determinados locais, principalmente sociais, que está referido na carta também, ela vai ter uma dificuldade em comunicar-se. E o receio dela e o medo dela de como os pais ou os professores vão receber essa informação causa-lhe ali uma inibição total, um bloqueio que ela não consegue se transmitir devidamente. Então é importante estarmos atentos, os pais principalmente, que essa falta de comunicação é um tipo de informação que a criança está nos passar, ok? Que ela está a vivenciar algum desequilíbrio emocional naquele momento e que ela precisa, sim senhora, de uma ajuda para poder entender esse processo, ok? Estão a compreender, Ana? Então é importante que avalie de como, né, há quanto tempo o seu filho está neste padrão novo, no qual ele não vivia antes. Okay? Então, e é importante identificar quais são os momentos, okay? E quais são os gatilhos que levam a criança a ter esse comportamento. Tu tens de fazer a comparação. Das vezes que ele fala,
como é que é o contexto, como é que é o ambiente, como é que é o cenário. Tu vais perceber que aquele é um cenário favorável para ele. Tens que conseguir fazer essa leitura, que é naquele ambiente que ele se sente confortável e naquele momento que ele se sente confortável. Quando ocorre o oposto, é porque o ambiente não está a ser confortável para ele, a situação não está a ser confortável e sobretudo, a essa nova implementação, nessas mudanças que vão surgindo, que a criança precisa ser preparada antes de vivenciar. Se está para trocar o seu filho da escola, principalmente uma criança de 7, 8 anos, a partir dos 7 anos já tem que se ter um diálogo com a criança, temos que ter um diálogo preciso, não é? Um diálogo objetivo e fazer a criança entender, compreender, fazer uma preparação psicológica de que ela vai passar por essa mudança, de que os pais, por que estão a fazer essa mudança e, sobretudo, oferecer o apoio emocional a ele. Porque nesta fase, processo de transformações emocionais, físicas e principalmente emocionais da criança, o diálogo é a chave de tudo. A comunicação dos pais com a criança e, sobretudo, dos pais com o educador na escola é fundamental. É fundamental porque temos que pegar nesses dois polos para conseguirmos compreender até que ponto está a ser saudável ou está a comprometer a saúde mental e emocional da nossa criança. Ok? Então, eu vou pedir para que a Ana volte a mandar alguns detalhes, no qual eu já referi há pouco tempo. Eu preciso saber há quanto tempo ele está assim, mas digo-lhe desde já que ele está com sinais sinais e comportamentos que ele está a apresentar, ok? De uma ansiedade, ok? E ansiedade juntamente com uma fobia específica, ou seja, ele tem sinais de ansiedade, tem sintomas de ansiedade com uma fobia específica de quando está num determinado meio, está numa determinada situação, ela vai apresentar um comportamento que os pais desconhecem, um comportamento oposto daquele que ele está habituado a apresentar. Temos que perceber que quando há uma alteração na rotina da nossa criança, a forma dela expressar que emocionalmente não está bem, ou ela retrai-se com timidez, ou ela fica muito agitada e começa a ter comportamentos negativos e de agressividade. Então, é importante conseguirmos perceber isso, caríssima Ana, ok? Mas desde já vou aguardar novamente seu feedback para podermos então, né? Porque é uma situação que não dá para fazer uma observação só rápida num único dia, porque estamos a falar de uma criança que está num processo de transformações. Então é importante avaliarmos com cautela. O estar com ansiedade nessa idade e hiperatividade, nesses casos, é de caráter normal. O que nós não podemos deixar é que estes sentimentos, essas emoções, comprometam as atividades sociais e as habilidades básicas da nossa criança, ok? Então é importante perceber que ela é uma criança dinâmica, se está-se a isolar, temos que dialogar com a nossa criança, ok? Para poder perceber o motivo. Se ela não tiver a dar informação, temos que entrar em contato com aqueles que fazem parte também do seu meio, sobretudo na escola. E quando há uma dificuldade nesses dois lados, procurar um profissional para poder também auxiliar. Porque às vezes estamos a ter crianças a desenvolverem um transtorno emocional, a ter problemas de aprendizagem e não conseguimos compreender o porquê. Os pais procuram erros onde não há, as pessoas procuram erros onde não há, mas há uma necessidade de uma avaliação geral. Então vou aguardar, tá? Caríssima Ana. Até a próxima e muito obrigada pela credibilidade do meu trabalho e ao meu canal. Subscreva, ativa o sininho das notificações e deixa o like para quando eu colocar novos vídeos e novas informações receberem a informação, tá? Para quem é novo, não se esqueça, subscreva, ativa o sininho das notificações e deixa o like. Para os meus subscritores, Pontos de Paz, muito obrigada por estarem nessa quarta da Catarse, não é? Que eu chamo, que é a quarta no qual eu recebo as cartas, que têm ali dúvidas, no qual as pessoas precisam de uma orientação, tá? Muito obrigada, então até a próxima.